Olá, você já está assistindo ao programa Chave do Negócio pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Estamos às vésperas de final de ano, às vésperas do Natal, estamos há 2 semanas do Natal. E o programa de hoje está recheado de novidades. Acompanhe as manchetes do programa de hoje. Nível de emprego. Indústria paulista estima que os níveis de emprego encerrem 2013 no negativo. Os números da primeira quinzena de novembro se mantiveram estáveis. Marketing pessoal. Você vai saber o que não deve dizer numa entrevista de emprego. Diga por onde andas e eu direi o que faz. Livro conta a vida secreta dos profissionais dentro e fora do trabalho. E a minha convidada no programa de hoje é a Sueli Cândido. Ela é autora do livro que fala sobre a vida secreta dos profissionais, durante e depois do expediente. Este livro fala sobre os headhunters, os caçadores de talento. Acompanhe no programa de hoje. Nós voltamos em 30 segundos, não saia daí. Alô, amigos, eu sou Décio Pitinini e quando eu quero assistir uma televisão de qualidade, de conteúdo, com inteligência, eu vejo a TV Guarulhos, é claro. A indústria paulista demitiu 4.500 funcionários somente no mês de outubro. E de acordo com a pesquisa da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o mercado de trabalho pode encerrar 2013 com taxa negativa. Havia uma estimativa de geração de 15 mil empregos, porém, o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos das entidades, Paulo Francini, afirma que isso não deve acontecer até o final de 2013, mantendo negativo o nível de emprego. De janeiro a outubro deste ano foram gerados pela indústria paulista 36.500 novos empregos. Porém, nos últimos 12 meses, de outubro de 2012 até outubro deste ano, 39.500 pessoas foram demitidas. A diferença é negativa de 1,51%. Somente no mês passado, a indústria de açúcar e álcool demitiu 2.357 trabalhadores. O setor da indústria de transformação fechou 2.143 postos de trabalho. E a minha convidada hoje aqui no estúdio do programa Chave do Negócio é a Sueli Cândido. A Sueli Cândido é autora do livro A Vida Secreta dos Profissionais, durante e depois do expediente. Ela escreveu esse livro e nesse livro ela conta todos os segredos dos profissionais que são conhecidos como headhunter. Os headhunters são os caçadores de talentos. Sueli, obrigado pela tua presença aqui no estúdio do programa Chave do Negócio. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito do livro que você escreveu. Por que você escreveu um livro como este? Rinaldo, é um prazer estar aqui. Eu escrevi esse livro há uns 4 anos, comecei o projeto desse livro há uns 4 anos aproximadamente. Por quê? Porque eu percebia que as pessoas, durante as entrevistas, elas falavam sempre as mesmas coisas. Elas vestiam um papel profissional, né, da perfeição enquanto profissional e mentiam descaradamente com relação a vários aspectos, as várias perguntas, tá? Chegou um determinado dia que sentou na minha frente um profissional que falou que brigava com o chefe, falou um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido em quase 20 anos de entrevistas, tá? E eu tinha uma empresa, né, que era uma empresa que era problemática, uma empresa que precisava mudar a cultura, e a gente precisava contratar alguém que de fato lutasse por uma causa, tá? Então, assim, eu me lembro que eu entrevistei essa pessoa e no relatório da entrevista ainda coloquei que é uma pessoa que resolveria problemas, né? Que doesse a quem doesse, mas que ele resolveria os problemas, tá?
Essa pessoa foi contratada, né? E assim, como são muitas pessoas que a gente entrevista, que eu entrevisto, eu não consigo ficar lembrando de todo mundo, é humanamente impossível. E quando eu termino o expediente, eu vou para minha casa, eu nem lembro mais das pessoas que eu entrevistei. Só que naquele dia eu fiquei lembrando dessa pessoa. Me despertou a curiosidade de saber quem de fato ele era. Porque ele foi verdadeiro na entrevista. Ele falou uma coisa que nunca ninguém tinha falado. Né, que ele brigava, que ele discutia, que ele resolvia as coisas, tá? E era demitido em empresas até em função disso, muitas vezes. Tirei referências, claro, enfim, e vi que ele tinha de fato esse perfil que ele falou que tinha. Daí veio a ideia de, por que não investigar um pouquinho mais o que pode ser a vida das pessoas que se apresentam para mim monotonamente como profissionais, porque são todos iguais, sempre perfeitos, né? O que eles fazem de diferente? Como é que é a vida deles? Então, assim, eu peguei uma série de relatórios de entrevistas que eu tinha, que eu mando para as empresas, e passei para alguns amigos imaginarem possíveis vidas para aqueles profissionais que eu retratava naqueles relatórios, tá? Então, assim, foi de uma riqueza muito interessante. Tem histórias que são histórias trágicas, cômicas. Então, assim, é difícil você ler esse livro e você não se enxergar nesse livro. Então, vamos situar um pouco mais a nossa entrevista, aqui o nosso bate-papo é o seguinte. Você disse que começou a escrever esse livro a partir, né, de entrevistas que você fazia. Isso. Então, você é uma headhunter. Exatamente. Você é uma caçadora de talentos. Exatamente. Quem procura você? As empresas procuram por você e que você tem uma carteira de pessoas que você entrevistou e oferece essas pessoas para essas empresas. Isso. Um headhunter, antes de tudo, ele tem que ser muito bem relacionado. É uma pessoa que tem que estar o tempo todo conhecendo outras pessoas, outros profissionais, tá? Porque isso é o nosso banco de dados, as pessoas é o nosso banco de currículos, tá? Quem nos contrata são as empresas. Não existe headhunter para pessoa física. Isso é consultor de carreira, é outplacement. Personal coach. Personal coach, exatamente. Mas não é o headhunter. O headhunter ele é contratado pelas empresas. Normalmente são cargos altos que nos contratam, tá? Para a gente olhar o mercado, no mercado de profissionais, e buscar os talentos que se adequem à cultura e aos desafios da empresa, tá? Então, assim, existe muito essa mistura, né, de headhunter e confusão com outplacement, que é o serviço que as pessoas, que os profissionais contratam para se recolocarem no mercado. Eu não faço isso. Ah, é? Por quê? Eu prefiro trabalhar para pessoa jurídica. Tá? Então, assim, é um gosto. Eu realmente, na questão do coach, tem muitos momentos que eu assessoro profissionais com dicas, com orientação, eu faço ele procurar o trabalho fora, mas aí já é um trabalho que foge do headhunter, é um trabalho de coach de carreira especificamente. Tá? Numa conversa nossa fora do estúdio, a Sueli, ela comentou comigo que as pessoas não conseguem falar sobre si mesmas. Como é que é isso, Sueli? Então, é muito interessante que em todas as entrevistas, né, eu pergunto assim, me fala de você, quem é você? Porque agora eu sou sua interlocutora com relação ao meu cliente. E ninguém melhor do que você para saber sobre você mesmo. Não serei eu que em 3, 4, meia hora, 1 hora, vou poder predizer o seu futuro e poder dizer quem você é. Então, me diga quem é você. Então, as pessoas, de uma forma geral, elas falam só banalidades. Ninguém fala de fato quem é. E elas não têm ideia do quanto isso nos ajudaria a colocar a pessoa certa na função certa, com as características certas da função. Então, por exemplo, se eu pergunto para a pessoa assim, quem é você, ela não sabe dizer. Mas quando eu pergunto para ela, me fala do seu chefe, me fala da secretária do seu chefe, ela passa horas falando qualidades e defeitos, coisas da vida dela, do futuro dela, do passado, tudo. Mas quando eu pergunto da própria pessoa, ela não fala, porque ela tem medo. Ela tem medo de como eu vou julgá-la, de como eu vou interpretá-la. Mas eu dou essa possibilidade, me fale de você. E daí as pessoas mentem. E você fala assim, o que você não suporta? Ah, eu não suporto, enfim, no ambiente de trabalho, não suporto fofoca. Depois que ela é contratada, é a maior fofoqueira que existe, entendeu? Então, assim... Mas é difícil falar de si próprio, não é? Fazer uma autocrítica não é fácil, não é qualquer um que consegue, né? Pois é, mas nós estamos falando de negócios.
Tá? E quando nós estamos falando de negócios, quer dizer, é um entrevistador que tem uma oportunidade de trabalho, que pode se encaixar com aquela pessoa ou não. É o futuro dela, inclusive, que está em jogo. Ou seja, ela tem de se Tá? abrir com você, Ela- porque você é a pessoa que vai proporcionar a recolocação dela no mercado de vai trabalho. fazer essa intermediação. E se o que ela precisa não tiver a cultura da minha empresa, não tiver o que minha empresa pode oferecer, e se ela ainda assim entrar na minha empresa, ela vai ficar 1, 2, 3 meses, vai sair e a autoestima dela vai cair. Quer dizer, vai ser pior para ela ainda. Então, se ela abre o jogo com o entrevistador e conta para ele de fato, olha, eu prefiro trabalhar em ambientes assim, porque eu sou assim. Vamos pegar o exemplo que eu te falei ali fora da pessoa que chora, né? Então, eu tenho lá um diretor de uma empresa, que é uma pessoa que não seja tão polida, né? E que no momento de pressão ele fala palavrões, ele fala alto, e eu pergunto para a pessoa, como é que você reage a isso? Ela fala assim, eu suporto tudo, não choro, não sei o que e tal. Daí eu coloco essa pessoa para trabalhar lá. Ela vê isso com o diretor, eu fui franca com ela, eu falei que o diretor era daquele jeito, tá? E daí ela pede demissão depois, por quê? Porque ela chora. Então ela sai dali com a autoestima ruim, mais baixa, ela atrapalha o meu trabalho também e atrapalha a empresa, quer dizer, quem ganha com isso? Sinceridade seria a melhor forma da gente atuar nesse jogo profissional. Vamos falar no próximo bloco sobre autoestima. No próximo bloco eu quero falar também com você sobre como você se tornou uma headhunter. Vamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Alô, amigos, eu sou Décio Pitinini e quando eu quero assistir uma televisão de qualidade, de conteúdo, com inteligência, eu vejo a TV Guarulhos, é claro. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. Quando você vai escolher um Ultrabook, geralmente faz uma busca por guias que possam indicar os melhores resultados. Porém, o que normalmente você recebe de informação é sobre a capacidade do hardware, marcas, sistemas operacionais, velocidade do processador, etc, etc, etc. E quem não tem intimidade com esses números e essas siglas, o que fazer? Aí vão algumas dicas. O uso dos Ultrabooks se fundamenta em alguns princípios. Usar e-mail e navegar pela internet. Trabalhar com softwares de edição de documentos básicos. Assistir a filmes e, eventualmente, jogar a um game que não necessita de interface gráfica muito sofisticada. O Ultrabook é feito basicamente para atender a esses itens. Sem muito blá blá blá, a sua melhor compra será feita se você observar coisas que atendam às suas necessidades. É claro, se necessita da máquina para trabalhar com softwares mais sofisticados, é óbvio que você tem de procurar computadores mais específicos às suas atividades. Minuto Tecnologia. Oferecimento Big Computer. Tecnologia de ponta é nossa especialidade. E você que quer participar do programa A Chave do Negócio, você pode fazer por e-mail achave.tv@gmail.com. Visite-nos também pela página do Facebook na nossa fanpage, facebook.com/A Chave do Negócio. Curta-nos! Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo. Eu estou aqui hoje no programa A Chave do Negócio com uma entrevistada, é a Sueli Cândido. A Sueli, ela escreveu o livro chamado A Vida Secreta dos Profissionais durante e depois do expediente. Sueli, falávamos no último bloco sobre comportamento, né? Sobre pessoas que têm, que não conseguem, que são fracas, né? Elas não têm personalidade e às vezes mentem numa entrevista de emprego e quando elas assumem a sua vaga que você orienta, lá na frente elas acabam desistindo porque elas não foram fiéis na sua entrevista e elas acabam perdendo o emprego. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Comportamento dessas pessoas, você que acompanha diariamente essas pessoas, como é que você vê isso?
Então, eu acho Aliás, antes, a tua formação é psicanálise, né? É psicologia. Você é psicóloga? Psicologia, que é o estudo do comportamento, tá? Com formação, com graduação, né? Com especialização em psicanálise, tá? Onde a gente estuda o inconsciente, quer dizer, o que nos motiva a ter os comportamentos, tá? Também fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental, que trata da modelagem de comportamentos, né? E fiz uma formação em coaching também, tá? Além de vários cursos sobre administração, sistemas, essas coisas assim, tá? Então, acho que isso tudo me preparou para conhecer um pouquinho mais o ser humano na essência, né? E verificar se o comportamento ele está compatível com o que é falado, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, como é que fala assim? É o contrário, né? Eu não consigo, Quem tem né? dislexia. Não, mas eu vejo muito isso em novela, em televisão, né? A linguagem do corpo, isso, uma coisa assim, entendeu? Então a gente tem que ver muito bem essa congruência, né, de comportamento com o que é dito, tá? Tanto que nos processos seletivos que eu faço, que eu coloco as pessoas dentro da empresa, então assim, eu faço um acompanhamento também, para ver se o que elas falaram na entrevista comigo durante o desenvolvimento do trabalho, os 3 primeiros meses, isso também tá compatível, tá? Então eu procuro fazer esse acompanhamento. Então acaba sendo um diferencial do meu trabalho também. Tá? No último bloco, eu prometi que neste nós falaríamos sobre como você se tornou uma headhunter. Como é que foi? Bom, foi muito intuitivo, eu estava conversando com você sobre isso, foi muito intuitivo, né? Eu trabalhei com recrutamento e seleção especificamente mais de 10 anos. E o passo além disso, tá, para a minha carreira, seria eu ter a minha própria empresa, eu ter os meus próprios clientes, né, e ser da confiança desses clientes, tá? Então eu me tornei headhunter dessa forma, saindo da estrutura que eu estava, me tornando empreendedora e construindo a minha própria empresa, tá? Então isso é muito importante, é muito interessante, por quê? Porque o meu relacionamento com os empresários acaba fluindo de uma forma muito de confiança, muito de transparência, porque eu também tenho a minha empresa. Você deixou o mercado de trabalho e se tornou uma empreendedora. Exatamente. Tá. No próximo bloco, eu vou chamar também um rápido intervalo, nós vamos tomar um cafezinho, mas antes eu queria mostrar para as pessoas aqui o livro que a Sueli Cândido escreveu. Né? Este livro aqui, Sueli, você levou quanto tempo para escrever este livro? Isso foi um projeto de aproximadamente 4 anos, porque ele ficou engavetado durante muito tempo, sabe? Quando o livro foi concluído, eu engavetei e esqueci do livro. Esqueci completamente. Por quê? Porque enquanto você está fazendo, a cabeça está cheia e eu acho que a gente perde um pouco a questão da autocrítica, né? Então eu preferi esquecer e depois eu ressuscitei, li com estranhamento, sabe, com distanciamento e estranhamento, e eu falei assim, eu compraria esse livro, eu gostei, eu compraria. Então, daí eu resolvi publicar. Eu quero entrar nos detalhes do livro no próximo bloco. Vamos tomar um rápido cafezinho, nós voltamos daqui a pouquinho. Alô, amigos, eu sou Décio Pitinini e quando eu quero assistir uma televisão de qualidade, de conteúdo, com inteligência, eu vejo a TV Guarulhos, é claro. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido cafezinho. Maravilhoso cafezinho apreciado aqui com a minha convidada aqui no programa Chave do Negócio, a Sueli Cândido. Sueli escreveu o livro A Vida Secreta dos Profissionais durante e depois do expediente. Na verdade, esse livro, ele conta ali a história das pessoas que fazem entrevistas com outras pessoas que procuram emprego, procuram trabalho, os chamados headhunter. Sueli,
eu quero falar com você neste bloco sobre os detalhes que a gente tem dentro desse livro. Você me falou a respeito do que o que não se deve falar numa entrevista de emprego. Na realidade, o livro ele começa dizendo como é que trabalha um headhunter, tá? O que nós procuramos observar nos candidatos, tá? E depois, o que seriam possíveis vidas secretas para esses candidatos. Então, assim, o livro está extremamente picante, tem momentos hilários, inclusive, e momentos dramáticos, tá? Agora, assim, o que não se deve falar numa entrevista de emprego, é isso que você me perguntou? Exato. Mentiras. Quanto mais você falar quem é você, o que você tolera, o que você de fato sabe fazer, o que você suporta, né? O que você quer para a sua vida profissional com sinceridade, mais fácil a gente consegue te encaixar no que seria o emprego, né? O trabalho dos seus sonhos, tá? Agora, voltando à questão do livro, detalhes picantes, enfim... Nós temos uma pesquisa, eu conduzi uma pesquisa anônima, tá, no LinkedIn, sobre o que você não falaria em entrevista de empregos. Então, assim, eu tive depoimentos, muitos depoimentos, de uma riqueza, assim, fantástica e também de uma crueldade em muitos momentos, assim, terrível. Então, pensar que você pode estar trabalhando com a pessoa que escreveu aquilo do seu lado é terrível. Eu não terrível. entendi. Você pode citar algum desses? Posso citar. Tem muitas coisas interessantes. Mas um sujeito, um executivo, que a fixação dele, o sonho dele é de acabar com a água potável do mundo. Ó, que coisa maluca, né? Mas me parece que é um alto executivo. Então ele diz assim, que onde ele mora é um condomínio, né, que não tem a água é cobrada dividido para todo mundo. Então, na hora que ele chega em casa, ele diz que ele abre todas as torneiras, chuveiro, ele abre tudo e deixa a noite toda caindo água. Porque o sonho dele é acabar com a água potável no mundo. Quando ele vai para uma empresa, se ele tem um banheiro privativo na sala dele e tal, ele deixa a torneira aberta também, tá? Então, é um exemplo de uma pessoa que a gente convive, né? Isso você recebeu pela internet Isso ou você entrevistou Não, essa isso eu pessoa? recebi pela internet, através dessa pesquisa que eu fiz anônima, tá? Como psicóloga, como é que você avalia um cidadão desse? Complicado, né? Bastante complicado. Mas, por outro lado, meu livro ele procura focar as estruturas psicológicas, tá? Então, assim, os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Então, a gente encontra contos com pessoas com esse tipo de estrutura psicológica. Essa pessoa provavelmente é um alto executivo, como tem muitos, tá? Mas que tem uma estrutura psicológica mais complicada mesmo. Mas que no ambiente, no papel profissional, ele dá resultado, tá? Então, a gente tem que separar, quer dizer, uma pessoa, se ela me contasse isso, eu diria, procure tratamento. Mas dentro do ambiente profissional, aquilo que ele se propõe a fazer, parece que ele faz muito bem feito, tá? Então, a gente tem que também saber separar, né, o pessoal do profissional. Não sei se Mas eu acho que as duas coisas, elas têm de caminhar juntas, né? Elas Se você caminham. tem um desvio, para mim, isso é um desvio psicológico. É um desvio psicológico. Se a pessoa tem um desvio psicológico, sabe-se lá o que ela pode fazer na vida profissional, no trabalho dela. Então, assim, se ela vai no trabalho, ela vai para o banheiro do trabalho e deixa a torneira aberta, o que ela pode fazer, por exemplo? Imagine que ela trabalha ali com os relatórios da empresa, e aqueles relatórios são de fundamental importância, né? E ele frauda aqueles relatórios. Ele pode derrubar, quebrar, fechar uma empresa. Então, essa pessoa, para mim, ela precisa urgentemente de tratamento. Não sim. sou especialista, você é especialista na área. Mas aí, assim, é uma questão bem interessante. Mas a minha pergunta, ela fica da seguinte forma. E se ela não usasse essa válvula de escape, de deixar a torneira aberta, o que ela faria? Para onde iria? Isso que ela está depositando, que está saindo da torneira, que ela deixa aberta, entendeu? Se ela tivesse deixado a torneira fechada, para onde ela colocaria, ela canalizaria isso que ela está sentindo com relação à torneira? Se ela tivesse uma arma, ela mataria todo mundo do escritório. Claro que a gente não pode, mas você fica imaginando né, o que essa pessoa faria. Eu dei o exemplo aqui dos relatórios da empresa que podem até fechar uma empresa. Mas eu vou te dar um outro exemplo, tá? Isso me parece Isso são exemplos negativos, né? Você tem coisas curiosas. Tem muito curiosas. Isso agora é uma coisa mais hilária, tá? Eu acho que é uma secretária, tá? Então ela diz o seguinte, que todos os dias, quando o chefe dela chegava enfesado, ela escreveu enfesado com letras maiúsculas, né? Ela fazia uma aposta com os colegas, um bolão com os colegas do departamento.
tá? O que ela fazia? Ela colocava no café do chefe, como é que é o nome daquele remédio? Laxante. Ela colocava laxante no remédio do chefe e passava um bolão para todo mundo tentar adivinhar quantas vezes o chefe ia no banheiro. Você já imaginou você trabalhar com esse tipo Não consigo imaginar, não consigo imaginar, Tá. mas acredito no que você está falando. E parece que o departamento se divertia com isso, inclusive, tá? Eles torciam para que o chefe chegasse com raiva, enfesado, alguma coisa assim, para eles poderem dar a contrapartida disso, entendeu? Então, assim, são as... E tudo isso está no livro. Tá no livro, tá? Vocês não podem perder. Sueli Cândido, a vida secreta dos profissionais durante e depois do expediente. Sueli, como é que encontra o seu livro? O livro está na Livraria Cultura, editora Ser Mais. Você pode comprar pelo Submarino, por internet, Livraria da Vila, enfim, tá em todas as principais livrarias. E ele custa só R$ 29,90. R$ 29,90. R$ 29,90. Sueli, como é que as pessoas te encontram, as pessoas que querem conversar com você e saber um pouco mais sobre o teu livro? Então, pode me contactar pelo e-mail sueli@definite.com.br. Definite.com.br. Isso. Muito bem. Quero te agradecer por ter aceito o convite do programa Chave do Negócio e vir bater um papo conosco aqui e os nossos telespectadores. Obrigada a você, Reinaldo. Foi um prazer. O programa Chave do Negócio chegou ao final e você nos assiste pela TV Guarulhos no canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá e fiquem com Deus.